Mas tem algo que é importante frisar com relação à dificuldade em medicina. A dificuldade na medicina não é apenas concernente à complexidade do conteúdo, à complexidade das temáticas. É um curso que tem uma influência psicológica muito grande. Os estudantes de medicina são dos que mais têm transtornos do humor, ansiedade, depressão, estresse. Nos números mundiais, nas estatísticas mundiais, dos estudantes universitários, os estudantes de saúde, principalmente os estudantes de medicina, eles lideram em termos de números de pessoas com ansiedade, com depressão. Esses indivíduos, mas a nível privado estamos a se considerar. Estamos a falar de 6 milhões, estamos a falar de Mensal. Vamos começar mais um episódio aqui. Hoje, de certa forma, estou com 2 convidados. Vamos ter uma conversa super interessante. Para quem não sabe, este podcast tem o nome de Who Talks. Vocês podem acompanhar no YouTube, bem como no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Hoje em dia, o nosso podcast vai mais ao ar graças a 3 empresas que, de certa forma, têm dado muito suporte para nós, que é a Elenio Pay, a Bri Acessórios e a Coffee Cash. Se queres ter mais informações sobre estas empresas, você pode ver na descrição o contacto, bem como os serviços que ambas desempenham, e se estiveres interessado em olhar pelas redes sociais das mesmas, podes ver na descrição para que tu possas aceder às mesmas. Hoje vou ter o prazer de falar com 2 convidados, que é o Martinho Gele e Joseph Cadet. Eles que por sua vez são estudantes de medicina e vão passar-nos muito conhecimento. Então, se tu estás interessado em ganhar alguma coisa e queres aprender como é que é o percurso de um estudante de medicina, então sente ao pé da sua TV ou então coloca o teu telefone num tripé e acompanha essa entrevista. E agradecer aí o nosso camarada Arlindo Kisanga, que pela 3ª vez está no nosso set de gravações. Ele que por sua vez fez o link, porque em Angola é assim, para nós termos desenvolvimento tem que ter os links. Então vou desejar-vos aí boa noite, não é? Espero que estejam bem, e pelas caras também estão todos bem, bonitos e tudo, jovens, sérios. Então vamos aí começar a falar sobre o vosso percurso, como estudar medicina cá em Angola, ainda mais. Dá a oportunidade o Joseph Cadet. Olha, se podes puxar mais o tripé para ti, se tiver. Ok. Boa. Ok. Podes. Mais para cá. Yes. Pois. Muito boa noite a todos. Daqui fala Joseph Cadet, estudante de medicina do 6º ano na Universidade de Jean Piaget. Bom, primeiramente agradecer pelo convite que nos foi feito e endereçado pelo nosso colega Arlindo, que para além de ser colega da universidade faz parte do NEM, grupo o qual faço parte. Dizer que também sou membro da Liga Académica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade de Jean Piaget e nesta mesma liga ocupo o cargo de presidente. Bom, dentro daquilo que é o meu percurso enquanto estudante de medicina, o que posso eu dizer? Bom, tudo começa com a vontade de ser médico. Pois, eu quando estava a terminar o ensino médio, eu quis a princípio ser cardiologista e inclusive o trabalho que eu fiz, trabalho de fim de curso, caso fiz um curso de Ciências Físicas e Biológicas, eu falava sobre doenças cardiovasculares. Neste interim de falar de doenças cardiovasculares, eu fui encorajado por muitos professores. Olha, tu darias um bom médico, devias fazer medicina e por aí fora. Então, com esse encorajamento, eu decidi entrar neste curso. Mas só que eu não queria fazer medicina aqui no nosso país. Acho que a princípio é o desejo da maior parte das pessoas que realmente querem fazer medicina devido às condições sanitárias e acadêmicas que nós sabemos que são próprias do nosso país. Então, com o intuito de procurar uma formação de qualidade, eu não quis fazer aqui, mas devido às circunstâncias que são próprias da vida, eu tive que fazer aqui. E a universidade de escolha que eu tive na altura foi a universidade que eu estudo hoje, a Universidade de Jean Piaget, onde graças a Deus estou a concluir o curso. Então, o que é que acontece? Eu fiz o teste
de aptidão para a medicina, mas só que eu não consegui passar de primeira. E nessa de não conseguir passar de primeira, o primeiro sentimento que veio na altura foi o sentimento de frustração. Claro. E nessa de ter sentimento de frustração, eu fui obrigado a, apesar disso, fazer alguma coisa. Porque os meus pais não me deixariam ficar em casa um ano. Mas eu estava disposto a fazer isso devido à frustração. Mas eu voltei a erguer as minhas motivações e pronto, decidi fazer qualquer outro curso, né, desde que estivesse na área de saúde, porque eu estava disposto a tentar mais uma vez no ano que viesse a seguir. Então, a minha segunda opção no teste foi a enfermagem. Então, não passei em medicina, mas a minha nota foi suficiente para passar em enfermagem. Então, eu estive no curso de enfermagem por um período aproximado de 1 mês, se não estou em erro. E pronto, eu me engajei, tentei perceber a ciência e realmente gostar e me inteirar cada vez mais para ver se realmente seria aquilo que eu faria e não um curso onde eu não fui aprovado. Mas em função daquilo que eram os meus objetivos de vida, a forma que eu olhava para a medicina e aquilo que eu realmente queria, né, que satisfazesse os meus interesses acadêmicos, científicos e pessoais. Então, eu vi que não era propriamente o que eu queria. Então, eu fui para um outro curso também da área da saúde, que é o curso de fisioterapia. Okay. Então, eu, pulei bem, né? Então, saí de um reprovado para a medicina geral, fui para a enfermagem, fiquei mais ou menos 1 mês, e depois fui para o curso de fisioterapia, onde no curso de fisioterapia eu também queria trocar novamente, porque vi que não era propriamente o que eu queria. Mas parece que tu estavas a andar durante muitos anos. Exatamente, não? Por isso é que eu frisei. Método de tentativa. Por isso é que eu frisei a princípio a questão da frustração, né? A pessoa quando está frustrada é difícil ter Mas parece que tu coerentes. também não era somente frustração, parece que tu também estavas indeciso. Querias fazer tudo. Vai testando em uma área hoje, mas tu estavas a reprovar 3 anos, acho. Não. 1 ano somente. Sim. E tu vais fazer medicina, depois vais fazer enfermagem, depois vais fisioterapia, muita tentativa. Não, o que acontece é o seguinte, olha, pelo menos na nossa universidade, não sei se funciona assim também nas outras, tu tens a possibilidade de trocar de curso, okay? Tens a possibilidade de trocar de curso no mesmo ano, ok? Então, eu nunca entrei em medicina, no caso, na altura não tinha entrado em medicina, então o primeiro curso que eu tinha entrado foi o curso de enfermagem, mas como a minha nota era suficiente para todos os outros cursos da saúde, excepto para a medicina, então eu tinha a possibilidade de escolher um outro curso, portanto, dependendo das vagas que tivesse. E o curso de fisioterapia tinha vagas e a minha nota era suficiente para preencher essa vaga, então decidi trocar na altura. Então foi nesse sentido. Então eu terminei o ensino médio em 2015 e o teste de aptidão foi em 2016. E foi em 2016 que eu não passei e em 2016 que eu comecei a minha vida universitária e comecei tanto no curso de enfermagem a princípio e depois troquei no mesmo ano de 2016 para o curso de fisioterapia. Então foi mais ou menos assim que ocorreu. E estando em fisioterapia eu não troquei mais, apesar de querer. E como eu disse, é importante frisar a questão da frustração, porque disseste há pouco tempo que parecia haver uma indecisão da minha parte. Na verdade não era indecisão. A minha vontade era estar em medicina. Eu estava decidido a estar em medicina. Mas só que não estando em medicina eu procurava encontrar um outro curso que se aproximasse mais da medicina. Ou daquele perfil acadêmico que eu queria se eu estivesse em medicina. Okay? Então era mais ou menos assim. Então eu estava à procura, porque eu não conhecia muito bem como é que funcionava. Mas estando em fisioterapia, eu permaneci em fisioterapia. E tendo permanecido em fisioterapia, digo que aquele foi dos melhores anos acadêmicos que eu já tive na minha vida. Porque eu fiquei com uma consciência. Eu pensei o seguinte, ok, eu posso não estar no lugar que eu quero estar, mas eu vou dar o meu melhor, independentemente disso. Então eu comecei a me dedicar como se aquele fosse o lugar que eu realmente quisesse estar. Então comecei a estudar, a me engajar bastante nas aulas e neste mesmo ano
eu me engajei muito numa cadeira que é muito famosa, uma disciplina que é muito famosa por parte dos estudantes de medicina, estudantes de saúde, que é a cadeira de anatomia. Todo mundo que estuda saúde conhece a cadeira de anatomia e sabe que é um dos principais terrores nos cursos de saúde. Mas por quê? Olha, a anatomia, ela estuda a estrutura, estuda a forma dos órgãos do corpo humano, ok? E os órgãos do corpo humano, eles são cheios de detalhes, ok? E sendo eles cheios de detalhes, a abordagem é muito extensiva. Então há muitas coisas que a pessoa precisa saber, que precisa levar em conta. Não vais me dizer que depois das aulas práticas tem que ter uma amostra e um homem pelado, uma mulher pelada, porque nós temos uma convidada aqui que falou sobre anatomia, mas em artes plásticas. Atenção, okay. Em artes plásticas, elas tinham uma disciplina de anatomia e elas tinham que fazer desenho ao vivo. E tinha que ter uma amostra, que é uma mulher ou um homem pelado, e eles ficam a desenhar. Ok. Não, mas não era assim. Bom, na verdade, a anatomia propriamente dita, ela precisa ser estudada em cadáveres. Precisa ser estudada em cadáveres. Os laboratórios de anatomia das faculdades de medicina ou faculdades de cursos de saúde, os seus laboratórios de anatomia, eles têm cadáveres. Então, seria estudar em cadáveres. Mas não foi o nosso caso. Nós estudamos em maquetes. Mas tem que ser muito profissional para fazer isto, pô. Tu imaginas tu a fazeres o estudo em alguém que já faleceu. É uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, começo a criar já traumas, mano. Tem preparação psicológica. Tem preparação psicológica para isso. É a parte teórica antes de ir na prática. Mas em termos aqui, dando oportunidade aqui para o Joseph Cadete, falando um pouquinho... Martinho. O Martinho. Estás a ver? Por causa do Cadete estou a pensar que é complicado. Então, falando aqui com o Martinho um pouquinho, não cortando, mas já cortando. Sim. Do teu percurso, não é? Como é que iniciou, não é? O seu papel, ou seja, o seu percurso na medicina? Bem, o meu percurso na medicina começou em 2012. Desculpa, não saudei, boa noite. Né? E dizer que começou em 2012. E em 2012 não pude entrar no teste na Agostinho Neto. Também semelhante, deu uma frustração ao Joseph. Partilham do mesmo historial. Do mesmo historial, né? Inicialmente. Não entrei também na Agostinho Neto, mas entrei na segunda opção, que é a enfermagem. Okay. Fiz a enfermagem pela Agostinho Neto. E, por sinal, fui um dos estudantes brilhantes e consegui, por sinal, uma bolsa como monitor durante o período lá. E como docente, fazia parte do quadro docente após a conclusão. Mas, apesar de não ser o sonho, conforme disse o Joseph, parece similar até, parece que combinamos, mas não. Eu dei o melhor de mim, eu me desenvolvi melhor em relação àqueles que foi a primeira opção, que era a enfermagem. Terminei a enfermagem, mas posto no hospital, notei que não é aquilo que eu queria ser. Eu disse, eu não posso ser enfermeiro, mas já sou enfermeiro no papel. E respeitava as pessoas que eram a sua opção. E em seguida tive que me preparar para o emprego, consegui o emprego. E a posterior, disse, eu vou voltar a testar. Boa parte dos amigos que fizeram comigo o preparatório, na altura lá na Faculdade de Medicina, hoje já eram médicos, também incentivavam. Eu fui o único praticamente que não havia... Voltaste a fazer novamente uma licenciatura? Exatamente. Fui para o Piaget, porque eu já não queria Agostinho Neto. Quer dizer, também não quero mais na Agostinho Neto. Quero ter outra experiência, porque era uma universidade muito famosa na altura. E que já competíamos a nível de desporto, da FANDU. E eu tinha um grande respeito em termos de medicina. Aqui em Angola tinha um nome sonante depois da Agostinho Neto. Então, vou para lá. Fiz o teste. E como também dou preparatório para ingresso no ensino superior, para a área de ciência de saúde, já não foi necessário me inscrever num preparatório. Simplesmente estudei sozinho. Fui dando, naquele ano, também dei preparatório. E quanto mais eu ensino, mais aprendo. Uau! Pois, e fiz o teste, entrei, fui começando... Eu senti que o meu sonho estava sendo realizado não após de ser médico. Mas isto em qual curso? Qual é o curso que tu escolheste no Piaget? O Piaget escolhi unicamente medicina. Que é o fracasso do Joseph Cadete. O meu também, não Agostinho Neto, né? Uau! Pois, e olha,
o meu maior sonho era ser um estudante, estar na sala de aula de medicina. O meu maior sonho era ser médico. Eu sonhava, olha, eu só quero sentar numa turma de medicina. Eu quando sentei a primeira vez na aula de medicina, eu me senti realizado, mesmo antes de concluir a medicina. E, dada a altura, tive que continuar estudando, trabalhando, não é? Porque não é uma coisa fácil, estudante e trabalhador. E hoje eu digo que sou estudante do terceiro ano, felizmente até o momento. É um curso muito exigente, exige muito, requer muita disciplina. E eu digo que valeu a pena a persistência, porque a primeira barreira que eu tive que vencer é a idade. Eu disse, pá, eu já estou com uma idade de 32 anos, tenho que estudar mais com as crianças e tal. Depois já trabalho, tenho algumas questões. E pá, eu tive que me preparar psicologicamente. Mais 5 anos ou mais 8 anos, Yeah. terias tempo, aí uns 40. 40. E olha, o meu professor é um professor de filosofia. Ele na turma olhou para mim, me desmotivou totalmente. Toda a turma teve pena de mim, mas eu sempre bem disposto. Ele disse, iam perguntando as idades. Quando chegou a minha vez, eu disse a minha idade. Ele disse, oh, essa tua idade, você ainda está mais a fazer medicina. Você tens que fazer especialidade. Você está a perder tempo aqui, ô rapaz. E aquilo não me abalou, porque o que eu queria é não contar história triste no futuro para os meus filhos, de que, olha, o sonho do pai era fazer medicina e não conseguiu. Por causa da idade. Por causa da idade. Ou por causa do professor que fez comentários negativos. Yeah. Ou não tentar mesmo, ou não voltar a testar. Então, eu sempre fui apologista que eu não posso contar histórias tristes. Eu tenho que contar uma história triste e dizer, olha, e teve um final feliz. Olha, felizmente depois fiz medicina e hoje concluí. E de forma resumida, o meu histórico até aqui, para não ter que se calhar exceder, não é? É basicamente este. É sair da enfermagem e ir para a medicina. E hoje está a ser uma luta penosa, do bom sentido. Mas a vossa família sempre teve esse grande impacto com base à vossa formação? Bom, a minha por acaso sempre teve. Só para ter noção, meu irmão mais velho é engenheiro mecânico. Depois dele tem um arquiteto. Depois deste tem um economista. Depois tem uma juíza. E depois sou eu. E o meu pai é engenheiro de construção civil. Então, o meu pai sempre primou muito pelos estudos. E sempre fez questão que os filhos dele se aplicassem bastante nos estudos. Então, era realmente uma questão de grande peso na minha família. E pronto. Existem aquelas famílias que os pais querem que os filhos sejam médicos, mas eles quase que não acertam em nenhum. Tem um em que eles acertam. Então, fui eu em que eles acertaram e queriam mesmo que eu fosse médico. E eu já queria, então... Isso, de certa forma, foi o desejo da tua mãe? Olha, mais desejo do meu pai do que da minha mãe. Mas por quê? Se ele é engenheiro de construção civil? Olha, é uma questão interessante, porque o pai dele era engenheiro de construção civil e queria que ele fosse médico. Uau! Mas ele então... não foi médico, então transferiu o desejo do pai dele para ele, então aplicou no filho. Então, automaticamente, já que não conseguiste comandar a mim, eu vou tentar comandar alguém que vai seguir o teu sonho. E ele tentou nos filhos que ele tem, desde o mais velho, e só conseguiu no menor. Mas sendo que tu estavas a crescer naquela fase, foi uma boa ideia ele ter impulsionado para tu entrar no ramo de saúde? Bom, é assim, eu não digo que ele realmente tenha me impulsionado. Acho que foi um casamento de vontades, ok? Ele queria que eu fosse médico e eu também queria ser médico. Não precisei ser obrigado a querer ser médico. Okay. Eu sempre gostei do perfil dos médicos. Então sempre me encantou, então eu queria. Então meu pai queria que eu fosse médico. Eu também queria ser médico. Ele me impulsionava e eu, com a vontade que já tinha, só segurava o impulso dele e ia para frente. Já do meu lado, eu acho que é uma questão hereditária, posso se considerar. É um traço genético com essa tendência de duas áreas, que são a área docente e a área a saúde. Posso se considerar, porque a minha família tem uma linhagem que tende a inclinar-se para estas duas áreas. Por exemplo, meu xará foi médico e tem-se dito que os nomes indicam a personalidade do indivíduo. Por isso ninguém dá o nome do filho dele Diabo,
Porque é uma piada, né? Não, porque também pode vir ser uma pessoa maléfica. Exatamente. Né? Então, eu digo que eu cresci com... É uma vocação. Eu sempre gostei de ajudar. Sempre gostei de, enquanto criança, prestava a questão de assistência e cresci com este desejo. E a família, meus pais sempre apoiaram também. Meus pais sempre apoiaram. Talvez é porque é aquilo que eu disse, não é? A linhagem, maioritariamente, do pessoal é na área da saúde. E eu muitas das vezes usava, enquanto criança, brincava com o material dos meus tios, do hospital, estetoscópio, colocava bata na escondida. Já havia uma certa curiosidade. Depois, isso foi, com o passar do tempo, amadurecer aquilo que era então a ideia infantil, não é? E hoje me sinto bem, não é? Enquanto estudante de medicina. E me sinto realizado, mesmo não sendo ainda médico. E gosto desse sofrimento, de ser estudante de medicina, porque é um sofrimento prazeroso, posso assim considerar. Ok. Sendo estudantes de medicina, automaticamente vocês conseguem desenvolver o papel de um médico. Qual é? Olha, o médico, como tal, ele precisa ser capaz de sanar aquilo que são as inquietações físicas, as inquietações psicológicas, do ponto de vista patológico daquilo que é a pessoa ou o seu paciente. Então, nesse sentido, o médico deve ser capaz de diagnosticar, fazer uma avaliação correta e fazer um tratamento adequado para a condição que acomete a pessoa que ele esteja a atender, no caso, é o paciente. Isso envolve desde o campo físico, o campo biológico, o campo das doenças, ao campo psicológico. Querendo eu dizer o quê? O médico não deve ser só capaz de diagnosticar doenças e dar medicamentos, mas o médico deve ser capaz de lidar com as ansiedades que o paciente possa vir a ter no decurso da doença que ele tem. Então, mais do que prescrever medicamentos, mais do que reconhecer a doença e dizer que o tratamento é este, ele precisa ser um consolador. Ele precisa reconhecer que ele não está a tratar de um caso clínico, mas está a tratar de uma pessoa. E a pessoa tem as suas frustrações, tem as suas ansiedades, tem as suas inquietações. Então, ter a capacidade de olhar para o indivíduo como ser humano, a princípio, né? E o elemento mais importante de todos, olhar como um ser humano que precisa da sua ajuda e você ser capaz de prestar essa ajuda, para mim, este é o papel do médico. Uau! Pois, então, eu digo que é mais ou menos, é exatamente isso, não é? E dizer que o foco principal é a palavra empatia. É colocar-se no lugar de outrem, colocar-se no lugar desse indivíduo que tem essa fragilidade. Porque o médico, quando tem esta capacidade de colocar-se no lugar deste paciente, ele está a ser um profissional completo. Porque não vai olhar simplesmente o paciente como um instrumento de realização de procedimentos, mas sim vai olhar que, apesar de ser um indivíduo frágil, é um indivíduo que poderia ser eu nesta posição. E logo, a atenção será redobrada. Ainda que tiver a dar uns gritos, não vai dizer, olha, isso não precisa gritar porque tu vai fazer devagar. Não é? E eu digo que o médico é comparado que nem o sacerdócio, não é? É o indivíduo que acolhe os mais necessitados. Só que a diferença é que o sacerdote cuida da questão espiritual e o médico cuida do corpo, não é? Mas eu digo que é uma área de missionário, é uma área de devoção, não é? Então, o médico é um termo muito completo, podemos assim dizer. Ok. Mas em termos de estudo, eu ouço muita gente a dizer que medicina é um curso bastante complexo. Estudar medicina, vocês consideram que é difícil? Estudar medicina é complexo. É conforme disse o meu colega no início. A medicina, ela é profunda mesmo. Eu pelo menos digo isso porque eu estou a sair da enfermagem. Eu poderia dizer que
a gente na medicina estuda-se de forma muito aprofundada as coisas, porque o hospital é constituído por uma equipa multidisciplinar. Nós vamos ter distintos profissionais de saúde a nível do hospital. E nós vamos notar que muitas das especialidades, muitos dos cursos, vamos ter enfermagem, fisioterapia, farmácia e entre outros. A sua grelha curricular é resumida em alguns pontos que não são necessárias a sua transmissão para esse curso, em função da sua especificidade. Por exemplo, um farmacêutico, a forma que darei o conteúdo para um farmacêutico não será um enfermeiro, é um médico. Agora, é um resumo, é uma forma muito detalhada ou resumida. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: a saúde é extensa. O resumo que foi feito na farmácia, na enfermagem, suprimimos, não é? Vamos colocar onde? Onde é que vamos colocar? Não demos no céu todo para um enfermeiro, para um médico, para um farmacêutico, psicólogo. Então, este todo o conteúdo é encaminhado para o médico, para o estudante de medicina. Porque o cabeça máximo é a última voz a nível do hospital. É o indivíduo que é proibido falhar. É o indivíduo que recebe todas as outras coisas que não tinham que ser dadas para os outros cursos, não é? É transmitida para o médico. Então, deste modo, a medicina é uma área de complexidade, porque não olha apenas de forma superficial, não é? Olha de forma aprofundada, aquilo que o Joseph disse, olha os detalhes de cada órgão. Eu vou dar um exemplo. Eu achava chato, porque a anatomia que eu aprendi, por exemplo, para a enfermagem, é diferente da anatomia que eu tive a ver em medicina. Por quê? Por exemplo, o enfermeiro não tem necessidade de aprofundar tanto a anatomia, porque são áreas que têm campo de atuação diferente. Não é? Campo de atuação diferente. Por exemplo, um médico é obrigatório a saber os acidentes anatômicos. Estou a falar aqueles contornos que tem um osso, aquelas irregularidades que vamos ter um determinado órgão. Então, um médico é importante saber, porque após lá à frente, por exemplo, no campo do ciclo clínico, terá sua aplicação a importância de saber estes acidentes anatômicos, essas irregularidades ósseas. Tem a sua importância. Então, o médico, eu digo que todo indivíduo que quer fazer medicina deve estar preparado com a complexidade, deve estar preparado que é um curso que exige disciplina, não motivação, exige disciplina de querer estudar todos os dias, com ou sem prova, não é? E em suma, é uma área que, se eu, por exemplo, pensar em procrastinar um determinado tema, eu tenho que saber que o enfermeiro, no final de tudo, quando ele desconseguiu um farmacêutico, ele vai recorrer ao médico, é a última voz a nível do hospital. Ok, olha, vou ouvir já o teu ponto de vista, de certa forma, sobre o quão estudar medicina, porque sendo que ele reprovou na Agostinho Neto e depois tu reprovaste no Piaget, imagino que aí vem história. Eu vou convidar todo o pessoal que esteja acompanhando esse episódio para subscrever o nosso canal, deixa o like. Faça uma coisa muito simples. Quando vocês deixam like em todos os vídeos que nós postamos no YouTube, bem como em outras redes sociais, vocês ajudam o API desta plataforma a indicar que aquele conteúdo é bom. E assim ele pode ser sugerido para mais pessoas. E também vocês podem fazer com que isto cresça para mais e mais gente. Tá a entender? Então subscreva o nosso canal, deixa o like, partilha com os teus familiares, porque uma informação que talvez seja importante para ti significa dizer que também poderá ser importante para mais pessoas. Então, não só deixa o teu like cá no YouTube, mas sim também subscreva-nos no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Dando continuidade também, não é? Estava aí a fazer a questão do público subscrever o nosso canal, falando um pouquinho daquilo que tu tens, não é? Por testemunho, é difícil estudar. Tu hoje estás a fazer enfermagem, não? Não, medicina mesmo. Medicina também? Sim. Uau, eu estava a pensar que tu estavas em enfermagem ou então fisioterapia. Não, estou no 6º ano de medicina, estou no último ano. Uau. Já é médico, praticamente. Yeah. Nós somos chamados Faltam 2 anos, não. Falta um mês para terminar. Termino em julho. Uau, é tão bom terminar. Mas vamos lá.
Consideras que é difícil estudar medicina? Bom, eu particularmente não gosto de considerar as coisas como difíceis. Prefiro considerá-las complexas. Porque perceber a complexidade de algo me ajuda a me engajar mais no estudo dessa coisa que é complexa. Mas o termo difícil é um pouco abstrato e ele espelha mais dificuldade, incapacidade de alcançar alguma coisa do que realmente te dar a possibilidade de alcançar aquilo. Mas de forma geral, não querendo tecer opinião só por ser da minha parte, eu diria assim que medicina é um curso difícil. É um curso bastante difícil mesmo. E quem faz o curso, ele embate-se com a dificuldade logo no teste de admissão. Ok. Entrar já é difícil. Permanecer é extremamente difícil. Sair muitas vezes é impossível. Há pessoas que, há pessoas que permanecem... Não tem pressa também de sair. Nós dizemos que há pessoas que fazem licenciaturas de medicina numa cadeira. Já vês. Ele está a fazer 6 anos numa cadeira. Há quem fez licenciatura, há quem é bacharel. Exato. É por aí. É complexo mesmo. É um curso difícil. Isto são fases que de certa forma poderiam acontecer com qualquer estudante. Exato. Mas isso vela-se muito pela habilidade de cada um. E como também há pessoas que realmente nem aplicam as disciplinas. Mas tem algo que é importante frisar com relação à dificuldade em medicina. Olha, a dificuldade na medicina não é apenas concernente à complexidade do conteúdo, à complexidade das temáticas. Não. É um curso que tem uma influência psicológica muito grande. Os estudantes de medicina são dos que mais têm transtornos de humor, ansiedade, depressão, estresse. Nos números mundiais, nas estatísticas mundiais, dos estudantes universitários, os estudantes de saúde, principalmente os estudantes de medicina, eles lideram em termos de números de pessoas com ansiedade, com depressão, com estresse. Quer dizer, tu estudas saúde, estás na área de saúde e estás a criar um problema de saúde. Exatamente. É que tu és estudante de saúde, mas durante a faculdade toda tu te embates com algumas doenças psicossomáticas que você se pergunta, eu estou a estudar para ser médico ou para ser paciente? Mas quais foram os momentos mais difíceis que vocês encontraram ao longo da formação? Eu começar, né? Eu começo. Momentos mais difíceis. Bom, primeiro é adaptação. A adaptação foi muito difícil. O curso de medicina tem uma particularidade. O curso de medicina é o curso dos nerds, um curso dos barras que saíram do ensino médio, todos se encontraram no mesmo sítio. Ok. Então, todos aqueles que tinham fama de nerds, de barras, de extremamente inteligentes, todos eles se encontram numa turma. Mas só que eles vêm do médio com toda aquela garra de eu fui o melhor aluno, saia no quadro de honra na 10ª ou a partir da 7ª ou desde o primeiro ano. Mas chegam no curso de medicina todo mundo com essa consciência e com um ego extremamente elevado. E eles querem fazer acontecer na universidade. Mas só que o currículo acadêmico de medicina é extremamente insensível, bem como os professores. E eles colocam todo mundo debaixo do mesmo ponto. E aí quando os extremamente inteligentes, os nerds, começam a ter as notas baixas porque não sabem qual é o método mais adequado para o estudo, porque eles aplicaram um método durante o ensino médio. E eles veem que esse método não é eficiente no ensino superior. E ele tem que se adaptar, mas só que ele não sabe como é que se estuda para lidar com aquela disciplina, que antes era disciplina, mas hoje ele aprende que aqui as disciplinas são chamadas cadeiras. Pois, então a adaptação é extremamente difícil. E eu lembro de um episódio bem engraçado. Eu vim de um colégio, fiz o ensino médio num colégio que chama-se Colégio Atlântico Sul, Grupo Jacimar. Mando aí um abraço para todos os meus professores do Colégio Atlântico Sul. Nós, quando tínhamos quando as aulas terminavam, assim como em muitos outros colégios, nós tínhamos sino, né? O sino tocava para nós irmos ao intervalo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando cheguei na universidade é que quando as aulas acabavam não tinha sino. Você chega, a aula acabou, de repente o professor saiu, todo mundo está a levantar e você fica, mas o
que é que se passa aqui? Não sinalizaram nada. Não, a aula já acabou. Daqui a pouco vai ter uma outra aula. Então é um sistema completamente diferente daquele que nós vivenciamos no ensino de base, no ensino secundário, no ensino médio. Então a adaptação para mim foi a coisa mais difícil. Foi mais difícil, mas depois de eu ter me adaptado, era só corrigir uma a outra coisa. E o ano da adaptação foi o primeiro ano. O primeiro e o terceiro ano, digamos assim. Primeiro ano, porque é o primeiro ano do curso de medicina. E o terceiro ano, porque é o primeiro ano do ciclo clínico. Lembrar que o curso de medicina, ele tem 2 ciclos, né? Alguns consideram 3. Tem um ciclo básico, que são os primeiros 12 anos. Tem um ciclo clínico, que vai desde o terceiro até o 6º ano, até o 5º ano para alguns. E tem um ciclo de estágio, que é, portanto, o final, né, em que o estudante de medicina estagia, já não tem mais aulas, ou na faculdade ou no hospital. Então, Uau, é bem interessante. Para mim, a fase mais difícil foi o primeiro ano, quando eu sofri um acidente. E bati com o carro, não é? E tive que parar, quase perdi a vida, não é? E o primeiro momento, enquanto eu aguardava pela cirurgia, eu disse, meu Deus, eu não posso morrer. Eu preciso ser médico antes de morrer. Isso é sério. Disse, não posso morrer. Na minha biografia tem que ler, foi médico. Não posso, ainda não sou médico. E depois, orava tanto aí enquanto aguardava a cirurgia. Fui para o cirurgião, terminou perfeitamente a cirurgia e não cumpri o tempo de descanso. Porque eu vi, não, tem um combate ali à espera. Que a gente encara aquilo como um combate. É aquilo que o meu colega disse. É mesmo uma competição, mas uma competição saudável. Eu disse, não, tem uma guerra aí para enfrentar. Nem sempre. Nem sempre é saudável. Às vezes, não. Yeah. Olha, eu volto para a universidade, eu encontrei os colegas totalmente avançados, porque lá na medicina, assim, a gente se liga. Como é? Estás em que capítulo? O colega, eu já estou no último capítulo. Eu ainda não estou em nenhum capítulo. Já está muito avançado. E tu começas a notar que não estás a estudar nada. Você se sente em desvantagem. Eu tive que pegar, não é? Eu tive que me enquadrar no grupo e não olhei na questão dos colegas estarem mais avançados, em função da questão do acidente. Estudei o dobro, abandonei a casa, não é? Eu dormi às vezes num sítio em que ninguém me incomodasse, telemóvel modo de voo. E graças a Deus, apesar deste acidente que deixou-me paralisado um tempinho, consegui dar a volta por cima, transitei para o ano seguinte. E hoje eu digo que o mais importante é que é continuar focado, não é? E ter o equilíbrio. Porque a medicina é muito ciumenta. A medicina, quando falava antes do programa da festa, eu dentro de mim disse, estou há tempo que eu não falo, tenho que ter uma festa. A festa eu vou passar no internet. Complicado. Então a medicina tem essa particularidade. Mas eu também conheço vários estudantes de medicina que estão em muitos clubes a esta hora. Tá? Agora resta saber se são verdadeiros estudantes ou gostam dos papéis, né, durante as provas e tudo mais. Não, isso é possível. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo, meu grupinho, para não há segredo aqui, eu estou aqui já desvendando alguns segredos. O meu grupinho, primeiro e segundo ano. Cuidado com o que faz dizer. Né? Não estudava? Não, nós estudávamos no período de que tínhamos que estudar. E faziam cábulas. Não. Podiam estudar. Não. O que é que acontece? Esses indivíduos que estão na festa, não quer dizer que não estudaram. Ele estuda, o nosso professor de bioquímica, Matondo, dizia que o colega que sabe que foi à festa, não segue esse colega. Ele se foi à festa é porque já estudou antecipadamente e apenas está aí porque está confiado. Porque a medicina é bastante ciumenta. Agora, o que pode acontecer também é necessário que haja um equilíbrio, não é? Em medicina fala-se de equilíbrio, homeostase, não é? Temos que ter o equilíbrio, porque o indivíduo que fica a manhã toda a estudar e aquele indivíduo que foi descontrair, depois vem para o estudo, é comprovado cientificamente que aquele que descontrai
e depois vem para estudo, assimila melhor do que aquele que está o dia todo trancado só a estudar. Mas também resta saber se descontraiu com o quê, né? Não. Ele saiu por um tempo, bebeu algumas cervejas, já não vai voltar do mesmo jeito. Eu acho que isso não interfere, né? Isso... Interfere bastante. Dá um sono que tu nem vais querer pegar novamente no papel. Bom, é assim, eu acho que é importante realmente o estudante de medicina ter assim, alguns meios de descontração. Porque, como eu disse, o curso é muito pesado. E, como eu disse também, há pessoas que desenvolvem transtornos de humor durante a formação. Okay. Você vê um colega que começou contigo e depois de um tempo ele começa a falar... O Arlindo. A falar... Não, Arlindo que Sanga está a dizer. O Arlindo ainda está em perfeito juízo. Pois, tu tens um colega que começou contigo e tu vês que, consoante os anos vão passando, ele vai mudando psicologicamente, vai se tornando uma pessoa mais estressada, vai se tornando uma pessoa mais ansiosa. Mas isso é característico dos médicos, não? Não, é verdade. É que a faculdade molda-te a isso. E se tu não tiveres meios de escape, tu vais te tornar uma pessoa assim. Agora eu consigo entender porque é que as médicas e os médicos são muito mal-humorados. Exatamente. Atendem os pacientes de uma forma tão errada. Exato. Que eu considero que é falta de amor ao próximo. Exato. Isso é um elemento que é extremamente importante. Mas isto durante o processo de formação. Mas pois. Agora, eles já estão há muitos anos sem ir para a universidade, já terminaram. E por que aquele mau humor? Não, será mas que é problema, pelo facto deles continuarem a estudar? Mas o problema consiste no seguinte: existem determinadas alterações que acontecem no nosso ser, na nossa personalidade, que são muito difíceis de serem corrigidas. Uau, mas ela vai à igreja todos os dias, aprende boas coisas, aquele comportamento vem de onde? Bom, mas tem que saber se também vai à igreja fazer o que e se permite com que o seu caráter seja moldado em função do que houve na igreja. É isto aí. Sim. E também eu digo que isso é muito pessoal. Uhum. E eu digo muito pessoal, não podemos generalizar, porque está muito ligado àquilo que são os princípios que cada um traz. Exatamente. Na sua família, porque a educação, isso é uma questão de educação. Estamos a falar de educação acadêmica, educação social, educação familiar, educação religiosa. Quando estamos a falar de educação, é um conjunto de ingredientes que, unido, torna um indivíduo completo. Você olha para o colega ou para o profissional, esse indivíduo é completo. Então, ele vem de distintos ingredientes e juntando esses ingredientes é que tornou essa pessoa perfeita, cheia de elogio que a gente faz. Relativamente a essa questão de mau humor e não só, fora a questão dos problemas que o nosso curso acarreta, os problemas que acarreta, as consequências. A posterior, existem indivíduos que conseguem ter uma concentração daquilo que é o seu comportamento. Consegue se encontrar e se reinventar. Não é? Saber quer dizer, manter um equilíbrio naquilo que é o comportamento. Estás a sentir que estás a exceder. Não sou essa pessoa, isso não me caracteriza, então tenho que me colocar no lugar. Agora, os outros elementos de comportamento, eu acho que está muito ligado à questão de educação. Educação que cada um traz da sua família, não é? Porque se a gente for generalizar, e o hospital é um lugar que vamos encontrar pessoas... Imagina se a gente juntar 10 pessoas mal educadas num único hospital. É uma coisa bem complicada. Você vai dizer parece que aquele hospital nem vai ter rendimento. É um pouco frequente. É frequente. Mas agora, a medicina é uma formação cara. É. Em todo mundo. Todo mundo. Isso é uma formação para elite, pode-se considerar. É bastante caro. É um amigo que dizia, médico também, ele dizia que medicina não é para pobre. Quando diz que não é para pobre, não quer dizer que está a menosprezar a classe desfavorecida, a classe pobre. Isso está a querer dizer que até os livros são os livros mais caros, os materiais. Hoje você vai encontrar um estetoscópio ali, mas pode encontrar 200 mil quase. Só aquela coisa que você põe no pescoço, parece uma coisa sem significado. O material também é feito, é bem resistente, aí é muita tem coisa muita cá. qualidade. Um microscópio de boa qualidade.
Uma máquina de fazer banho-maria é complicada. De facto, é um curso elitizado. É um curso que no passado, não é, era para as pessoas de classe social alta. Hoje, não é, nós estamos a notar. Se a gente olhar para a história, existe muitos cursos, como direito, medicina, não é? São cursos que, se a gente olhar nos cursos elitizados, fazem parte deste grupo. Fazem parte desse grupo. Mas agora, olhando para um outro aspecto, quando tu terminas a fase, né, de licenciatura, não é, tu vais ser considerado licenciado. Aí tu começas a entrar para o mercado de trabalho. Sentes que após a tua formação, a tua licenciatura, tu sais como que especialmente? Porque tu és licenciado agora, será que há necessidade de tu teres mais uma outra formação como mestrado, doutoramento? Ou tu já sais com capacidade suficiente para desempenhar uma determinada função? Bom, tu quando terminas a licenciatura em medicina, tu és licenciado em medicina geral e recebes o título de clínico geral. E o clínico geral, ele atende de tudo, ok? Mas só que dentro daquilo que é o nosso mercado de trabalho, o clínico geral, ele não tem muito lugar, porque em função do desenvolvimento das doenças e a especificidade no tratamento das doenças, é necessário que sejam formados especialistas. Então, tem mais relevância, mais peso você ser um especialista do que você ser um clínico geral. Mas isso é um ponto que coloca um pé atrás também na medicina e faz com que seja um dos cursos que seja mais longo. Mas por que não descentralizam todas as opções de medicina geral e dão uma especialidade única? Não é, por exemplo, especialidade em X, Y, Z, de modo que o estudante ao sair da universidade já consegue desempenhar o seu papel sem que tenha que sair da universidade, porque parece que a medicina, não tem como tu parar de estudar medicina. Exato. Tu vais estudar para toda a vida. Mas tu já tens que sair com uma base, entrando já num ciclo em que tu tenhas que começar já a operar no mercado, porque tu sais como um clínico geral, com essa dificuldade de tu seres reenquadrado numa empresa, fica complicado. Como é que tu vais pagar a especialidade? Bem, eu acho que essa questão está muito ligada à questão de elaboração de plano curricular de cada instituição. Não é? O nosso plano curricular aqui em Angola, não é? Contempla que o indivíduo, após a conclusão, tem apenas o grau de clínico geral. Para que seja considerado especialista, deve concorrer, não é? Ou fazer parte, se pertence a uma instituição pública, o seu hospital, por sua vez, lhe encaminhará para uma especialidade, ou então concorrer para uma bolsa de especialidade a nível no interior do país ou no exterior. E essa especialidade também tem a sua complexidade, porque nós estamos a falar de um especialista, estamos a falar que vai tratar especificamente de uma parte do corpo. Estamos a falar, por exemplo, um indivíduo que cuida simplesmente de um neurologista, por exemplo. E nós sabemos que só a nível da disciplina básica, estamos a falar de neurologia, é uma cadeira complexa. Como cadeira básica, estamos a falar, por exemplo, vamos descer mais abaixo, estamos a falar de neuroanatomia, é uma cadeira complexa. Como cadeira básica e como especialidade é quase bem mais complexa. Bem mais complexa. E ter que dar esse indivíduo ficará muito pesado para ele. Lhe dar o título, terminar a medicina em 6 anos e também receber conteúdo ligado à especialidade de, por exemplo, de neurologia durante os 6 anos. É morte, mano. E por que não descentralizam, simplesmente deem só uma parte de especialidade? Eu assim, percebi, 6 anos de especialidade. Por exemplo, nós fizemos engenharia química, né? Chegamos até o 3º ano, vem a especialidade. Exato. Se tu vais para ambiente, vais para analítica, ou vais para química industrial, entre outras áreas. Então, tu já começas a descentralizar. Se tu vais para aqui, tu já sabes que as tuas aulas tu vais ter ali.
Tu vais para aqui, as tuas horas tu vais ter ali. Então vais já enquadrando mediante aquilo que tu queres. Chega um tempo que todos nós caminhamos juntos. O tronco comum, no caso. Claro, mas depois começa a criar ramificações. Pois, na verdade, olha, em medicina... Mas aqui em Angola não é assim. Eu não fiz engenharia química assim. Todos nós começamos na mesma sala, terminamos na mesma sala. Olha, isso aqui é o teórico de fora, mas não é o que acontece aqui. Não, mas na verdade existem outros cursos que realmente fazem isso. Por exemplo, o curso de economia faz isso. Chega a um momento que uns vão para alguns setores da economia e dividem-se as turmas, eles ficam a fazer especialidades, mas parece que para nós que fazemos medicina é estranho, porque para nós especialidade dentro da licenciatura não existe. É como o Martinho estava a dizer. Então vocês estão por aí 20 anos a estudar, ou 50 toda a vida. Uma reprovação. É por aí. É por aí. Mas não... O pior de tudo é mesmo no teste, porque há quem já se considera um clínico geral só em testes de admissão. Pois, 5 anos a esse é o grande problema. Ele já estudou muita coisa. Esse é o grande problema. E são esses que passaram no teste de admissão que sentem que já são médicos e têm um ego assim elevado. Acaba conhecendo pouca coisa que ele acha que não, eu já me considero aqui, já testei 5 vezes, já reprovei e já tenho um título e tudo mais. Pois, mas olha, em relação àquilo que o nosso entrevistador estava a dizer, olha, ramificações da medicina, na verdade elas existem, mas só que elas não são contidas no curso de medicina geral. Por exemplo, nós temos hoje especialidade de cardiopneumologia ou uma licenciatura em cardiopneumologia, ok? Ou então nós temos a fisioterapia, ou então temos a mais famosa de todas, a odontologia. Antigamente, tu para seres um odontologista, tu tinhas que fazer medicina geral 6 anos e depois fazer a especialidade. Mas agora, já não. Agora, dentro daquilo que é a fisioterapia, a cardiopneumologia, sucede da mesma forma. A minha perspectiva consiste no seguinte: à medida que o tempo passa e o conhecimento evolui, a ciência vai se tornando cada vez mais complexa e vão existindo novas coisas e há necessidade de haver uma maior especificidade na abordagem dessas novas coisas que vão aparecendo. Então agregar tudo no mesmo curso fica muito pesado. E depois vão começando a surgir os cursos técnicos superiores que de certa forma derivam desse curso central, no caso que é a medicina. Mas fazer a especialidade dentro da licenciatura, isso não acontece. Mas existem outros cursos técnicos superiores que derivam da medicina e que enquadram-se nessa inquietação que o nosso entrevistador aplica. Uau, mas em termos de perspectivas salariais são boas, porque em tempos, creio que vocês ainda não estão a discutir muito essa área, mas de certa forma não vão opinar muito, porque houve uma certa reclamação em termos salariais. O Arlindo está a rir, o que é? Mas não vou falar propriamente daquilo que acontece. Eu quero saber simplesmente no âmbito de tu fazeres medicina e tu teres bons salários quando tu começares a operar no ramo. Bem, consegue-se ganhar bem com isto? Não, consegue-se. Eu afirmo e acuso que consegue-se ganhar bem. O que acontece é o seguinte: estudo antes de escolhermos uma determinada especialidade. É importante fazer o estudo aonde a gente vai se colocar. E depois, é importante a gente saber aonde a gente vai. Não podemos ir onde a maioria vai. Nem sempre onde a maioria vai tem o fontenário. Muitas das vezes a gente escolhe as especialidades por moda. Ou porque é a especialidade dos mais rijos. Às vezes essa especialidade não te permite ter acesso a emprego, ou então a remuneração não é a desejada, por exemplo. Porque hoje vamos ter, por exemplo, áreas de especialidade que são bem mais remuneradas em relação às outras. E muitas dessas especialidades talvez não têm impacto a nível do mercado. E qual é a melhor? Eu vou vai me fazer desvendar a minha, no caso. Estou a falar medicina do trabalho, por exemplo. Eu, sendo especialista em medicina do trabalho, não é? Pelo menos é uma área que eu fiz uma pesquisa, não é? Mas medicina do trabalho consiste em quê? A medicina do trabalho, como é que posso dizer? É uma área da medicina
que está relacionado à saúde do trabalhador, não é? Aqueles acidentes que o indivíduo vai tendo durante o exercício das suas funções, não é? Ok. Estamos a ver que essa é então a função do médico do trabalho, né? A medicina do trabalho, podemos assim considerar. Indivíduos que trabalham, por exemplo, em offshore, não é? Estamos a falar de sondas, Cai não no é? mar. No mar, exatamente, no alto mar, vão. Então aí lá tem um médico. Tem que nadar também, tem que ter um professor de natação. Ali nós vamos ter a medicina do trabalho. Esses indivíduos, mas a nível privado, estamos a se considerar. Estamos a falar de 6 milhões, estamos a falar de aproximadamente. Mensal. Então, mas são coisas. Nesse caso, tu estás a rondar os 6 milhões. Olha, né? o sorriso dele, olha o sorriso dele. Tu estás a rondar os 6 milhões. Não, eu não estou nessa área. É porque eu sou estudante apenas de medicina. Mas se calhar estás a receber já 10% desse valor, 600. Eu nem sou médico. Porque disseste que é a tua área. Futura. Eu desejaria. Era que se interessou, né? Me interessei nela, né? Porque eu tenho pesquisado um pouquinho a respeito, né? Então, acho que tudo isso parte de uma questão de exploração. Okay. Porque hoje nós escolhemos especialidades porque nome, queremos status, não é? Dizer, não, eu sou... O entrevistador falou, gostaria, se fosse na área da saúde, ser cirurgião. E muitos querem ser cirurgião tal, que opera. Então, e muitas das vezes... É muita responsabilidade. Então, é importante sabermos fazer uma boa seleção daquilo que a gente quer, para que depois não caímos frustrados também, não é? Mas a medicina, quero aqui salientar, não podemos ir apenas pensando no valor, no dinheiro. Temos que colocar isso, porque se a gente for fazer medicina com o objetivo de ser rico, vamos ficar frustrados. Mas fica-se rico. Vamos depois... Fica-se, mas não pode ser a nossa prioridade, nosso foco. Vamos entrar nesse fórum. Tu estás a tocar em questões de riqueza. Eu vou pedir aí ao pessoal para subscrever o canal. Não é? Deixem o like, não só no Spotify, também no Apple Podcast, no Castbox, Deezer. Sim, e entrando para um aspecto também totalmente importante, falavas sobre os médicos em termos de riqueza, porque vê-se muito, outrora fora da Angola, existem alguns especialistas que são ricos, não é? Na área em que desempenham. E cá em Angola também podemos encontrar alguns, não é, funcionários da área de medicina que também são ricos. Não são ricos somente porque atendem em hospitais privados ou clínicas privadas, porque aqui também em Angola tem hospitais públicos e privados, né? E também como têm os seus próprios hospitais, bem como galpões de medicamentos. E isso também é um negócio que você, se calhar, futuramente pode entrar. Ter o seu próprio consultor médico, em que tu, como acontece aqui muitas das vezes, acabas encaminhando os pacientes do hospital público para o teu privado, em que tu ganhas mais alguma coisa. Não é? É isso que muita gente aplica aqui. Mas fora... Em termos de conhecimento, em termos de materiais, onde é que os estudantes de medicina podem encontrar os materiais para que possam agregar mais conhecimentos? Bem, nós vamos ter, em termos de materiais, nós temos Guanabara. Não é? Guanabara é uma editora que encontra-se no Brasil, não é? Comercializa livros. Temos a Bisturi, não é? Temos uma série de portais também, que a partir desses portais nos permite fazer hoje já compra online de livros, não é? Com um certo desconto, não é? Mas hoje nós temos um pouquinho de dificuldade. Estamos a falar da questão questões de visas, não é? A questão de obtenção dos livros. Estamos a falar da nota, os valores. Muitas das vezes há uma dificuldade das pessoas adquirirem, porque o acesso, não é? a essas divisas por parte do próprio estudante de medicina não permite. Então hoje o estudante de medicina tem mais chance de estudar através de livros virtuais do que físico. Porque hoje vamos ter plataforma que permite baixar livros, não é? Permite livro grátis. Então ele
vai tendo essa facilidade. Porque se a gente fazer uma análise, boa parte do estudante hoje de medicina, não é? Estou a falar estou a fazer uma análise hipotética, porque não fiz um estudo científico para cá afirmar, não é? Eu digo que vem de uma camada desfavorecida, não é? Porque hoje vamos notar que o grupo de indivíduos que se encontram no ensino superior são os indivíduos que vêm da camada social baixa e que têm desejos, são pessoas muito dedicadas e têm uma renda familiar média baixa. E falar de comprar livro no exterior, Europa, com outros continentes, então isso é uma coisa quase impossível para essa gente falar disso. Essa é a nossa realidade, não é? Estamos a falar de amostra representativa dos indivíduos que são estudantes de medicina. Então, logo, nós hoje não tem sido um grande número de indivíduos a compra de livros para o exterior. Então, muitas das vezes, o estudante de medicina hoje é através dos livros virtuais no computador. Vai estudando com os livros que tem no computador. Essa é a forma mais facilitada de estar próximo ao conhecimento junto do mestre mudo, que é o livro. Mas em termos agora de escolha de uma boa faculdade, cá em Angola, como nós devemos escolher a faculdade que nós vamos seguir a nossa formação? Aqui em Angola nós temos a Universidade Agostinho Neto, que leciona Medicina, temos o IAG, ISTM, UPRA, ISTM. Temos as outras universidades das como outras escolher? províncias também. Quais são os critérios que um estudante deve ter para escolher? Será que está na questão das massas? Bom, eu penso o seguinte. É necessário fazer uma boa escolha da faculdade de medicina que você vai escolher, mas antes disso é necessário que você tenha objetivos. Porque o que te vai tornar um excelente médico não é a faculdade a que você pertence, mas a tua dedicação. Eu li um livro que achei bastante interessante a analogia que ele faz com relação às melhores universidades do mundo. Ele diz o seguinte: tu tens uma gama de estudantes que são estudantes extremamente bons, são excelentes. Mas só que a faculdade onde eles entram, onde eles querem entrar, não tem um processo seletivo tão rígido ou tão rigoroso. Então isso faz com que esses excelentes entrem e aqueles que não são assim tão bons também entrem. E essa faculdade, por sorte, tem um excelente ensino, né? Apesar de não ter um processo seletivo, um processo de admissão tão rigoroso, tem um excelente ensino. Esses estudantes, tanto os excelentes quanto os não muito bons, vão se formar nessa universidade. Aqueles que são excelentes vão aproveitar daquilo que há de bom na universidade e vão se formar, caso vão ser bons profissionais, bons médicos, e vão levar o nome da universidade para adiante. E aqueles que são maus, que são péssimos, eles também podem levar o nome da universidade, mas em um sentido negativo, e levar-se em conta a questão do processo seletivo não ser muito rigoroso e se calhar associar a isso com um ensino precário. Mas também tu tens um outro lado em que tu tens uma universidade que tem o processo de admissão extremamente rigoroso, okay? Extremamente difícil, mas tem um ensino que é medíocre. Okay. Ou seja, é difícil você entrar. E se é difícil entrar, quer dizer que só vão entrar aqueles que realmente são extremamente bons. E esses que são extremamente bons, quando entrarem... E eles como também, para além dos bons, tem aqueles no exame de admissão que são extremamente as bons influências. Não, influências não. Digo em adivinhar as opções certas. Adivinhar? Não, é muito difícil. As coisas no curso de saúde, se for pela adivinha... Na Agostinho Neto são 50 perguntas de medicina. Verdadeiras ou falsas? Epá, se calhar... Você tem que saber. Adivinhar. Há quem é bom, mano. Eu fiz teste com alguém no exame de admissão em 2013. Ele não sabia nada, ele só dizia que não, aqui é os que respondem. Ele dizia que somava todos os dados e dividia pelo número de opções e dava a resposta. Ele dizia a resposta. Não, mas esse é aquele típico colega que nunca estudou, mas está sempre até a nota alta da turma.
Porque ele não quer que você saiba quais são os métodos dele. Não, e o engraçado é que ele só conseguiu mesmo no exame de admissão. Fora isto, é o que vocês disseram. Ele já é licenciado nesse momento. Ok. No primeiro ano. Tá vendo? Eu pensei que... Ele já tem a sua licenciatura por ali. Pois. Ele entrou bem, ruim e continua lá. Como sair de lá? Bom, mas dentro daquilo que nós estávamos a falar, né, é o seguinte. A universidade pode ter um processo seletivo não muito rigoroso ou extremamente rigoroso, e o seu ensino ou a sua questão acadêmico-científica ser muito boa ou medíocre. Mas, fim ao cabo, consegue ser bom médico quem realmente se dedica. Essa conversa de eu vim da Universidade X, eu vim da Universidade Y, a Universidade X é melhor do que a Universidade Y por causa disso e daquilo. Bom, eu não sou muito a favor dessa conversa, e quem me conhece sabe que eu não sou muito a favor dessa conversa. Porque do mesmo jeito que nós temos médicos bons, por exemplo, na minha universidade tem médicos bons, mas também tem maus. Mas o mesmo acontece com o ISTEM, o mesmo acontece com a UPRA, o mesmo acontece com Agostinho Neto. Então, não depende da universidade exclusivamente, depende da tua dedicação. Todas as universidades têm os seus prós e contras, ok? Então, para mim, é melhor tu escolheres a tua universidade, focaste na tua formação, ter amor à camisola acima de tudo, porque o ensino aqui no nosso país, de forma geral, é precário, né? Tem que levar em conta isso. E pronto, tu tens que ser um agente ativo na tua formação, não depender da faculdade ou da fama que a faculdade tem para a tua formação. Mas em termos de... Mas podes dizer. E eu digo o seguinte, que o conhecimento não tem localização geográfica. É deste modo que eu respondo essa pergunta. O conhecimento não tem localização geográfica. Por quê? Porque eu posso estudar numa universidade de Harvard e ser um cara não excelente. Ser derrubado por alguém que estudou aqui numa universidade daqui de Angola. Pois. Logo, eu posso dizer que o que vai determinar no final do dia o estudante não é a universidade, mas sim a Foste uma comparação bem difícil. Não, mas é um possível. Estudante de Harvard Não, com um estudante de Agostinho Neto, há muita diferença. Acho que é como se tu tivesse que comparar a velocidade de um avião com a velocidade de um Starlet. E tem esse aspecto também, porque realmente é difícil comparar. Pois, compara um estudante da Agostinho Neto com um estudante do ISIA. Pois. Aí tudo bem. Sim, são níveis é isso. Por isso talvez é o nome, a dimensão que tem esse nome. Não é questão da dimensão do nome. Harvard é outra coisa. Não tem como, mano. Sim. Nós temos que olhar para o seguinte. Quando nós estivemos a fazer essas comparações, é bom nós fazermos as comparações dentro daquilo que é o nosso contexto. Levamos em conta, sim, o contexto internacional, mas a nossa realidade é completamente diferente da realidade de lá certamente, fora. Sim. Pois, então, a quantidade de material científico que é produzido pela Universidade de Harvard é impressionante. Eles não param. E é a melhor. Temos muitas outras que não estão entre as melhores, mas que se forem enquadradas no nosso contexto angolano, vão ser das melhores e vão estar à frente anos-luz. Então são realidades muito diferentes mesmo. Mas pronto, eu acho que aqui no nosso contexto, levando em conta os déficits que nós temos, déficits de ensino, e não temos só no ensino superior, é desde o ensino de base, é necessário nós levarmos em conta o seguinte: estamos a estudar aqui no nosso país. O nosso país tem um ensino deficiente. Então, o esforço que eu vou ter que fazer para ser bom vai ser duplicado, triplicado em relação a alguém que está lá fora. Por exemplo, tu estás numa universidade, é uma particularidade das universidades lá fora do país. Tu estás numa universidade e tu precisas ter acesso a material didático. Tu entras na universidade, tu és inscrito
numa plataforma da própria universidade que te dá acesso gratuito aos melhores artigos das revistas científicas mais famosas. E que aqui em Angola você está a lutar para ter dólar para conseguir pagar $5 para ler um artigo em inglês que você também não entende. Então pois, é complicado. Então, há muitas coisas aqui no nosso país que realmente, se for para fazer uma comparação... Sentes que a universidade em si já deveria ter uma questão de conexão de artigos, um sistema, devia, claramente. E os estudantes simplesmente tinham... Mas as universidades têm bibliotecas. Pois, mas bibliotecas com livros... Eu acho que uma das melhores universidades com uma biblioteca cá mais vasta cá em Angola é o ISPTEC. Em termos de biblioteca, o ISPTEC está muito bem enquadrado. Okay. Agostinho Neto também, a Faculdade de Engenharia está muito bem enquadrada em termos de biblioteca. Porque tu entras lá, tu consegues requisitar um livro, levas para casa, fazes pesquisa. O grande problema é que nós não temos a cultura de leitura. É, isso também é um problema. Não, mas isso é um problema, eu digo, nacional, né? O angolano, do modo geral. Não temos um hábito de leitura. Tens filhos? Eu? Sim. Tenho um filho. Então, nesse caso, tu tens de colocar já os teus filhos a terem... Vou lhe dizer que o meu filho, se estiver acompanhando, não deixa mentir. Os presentes que eu dou no meu filho, não falta um livro. Uau! Eu vim de viagem, eu posso esquecer qualquer coisa, mas um dos presentes que eu trago é livros. Tem livro infantil, eu compro livro infantil no Candando e sei lá outras zonas. Ele tem 2 anos, mas eu compro esse livro para ele. Desde que teve no ventre, o que eu faço? Eu lia o livro para ele enquanto está no ventre. E até hoje é uma cultura que eu dou. Não, estavas a ler para a mãe. Não, para o bebê, porque existe a relação entre o bebê... isso vamos entrar em outro tema que não vou aqui. Não, estavas a ler para a mãe. A mãe é que ficava aí. Mas fora isto, não é... como é ser um estudante de saúde em Angola? Tu tens muito peso e tudo mais, as pessoas começam a olhar para ti e ficam a admirar, porque na universidade há cursos de peso, mano. Estás a ver? Há cursos de peso. Há cursos que quando o estudante está a chegar, está a entrar, olham para, uau, esses estudam. Eu pelo menos sentia isto na universidade. Tu estás a entrar, tu vês, és um estudante de engenharia química, pô, aí é difícil, tu começas a ser... É como se tu tivesses colocado num zoológico e tu fosses o animal em extinção, estás a ver? Eu acho que medicina aí é mais curso para mulheres também, homens, não é? Engenharia química dizem que é mais curso para mulheres. Dizem, até então, que é mais curso para mulheres. E medicina vejo que é mais curso para homens. Eu acho o contrário. É o contrário. Eu acho o contrário. As turmas, por exemplo, é o maior número de mulheres. Pois. Mas em termos de autoajuda entre os colegas, funciona bastante. Nota da prova também. Ensinam-se bastante. Olha, a medicina é um curso que, respondendo àquela primeira questão, é mesmo um curso elitizado. Você não precisa se bater no peito, porque os colegas, mesmo que tu não conheces, por exemplo, o que acontece em qualquer universidade, tem vários, você vai ver logo os colegas, principalmente a nossa, que tem distintos cursos, além de medicina, temos outros cursos. Você se identificar na apresentação, qual é o teu curso, colega? Não, sou do curso de medicina. Você vai notar logo o que vai sair de parte da colega ou do colega. É aquilo que acabaste de dizer quando a gente entrou. Você diz, olha, eu admiro muito o estudante de medicina, porque lê muito, não sei o que, tem aquele impacto. E isto faz de nós aumentar o comprometimento. Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu sempre que me deparo com alguém que fica totalmente admirado daquilo que é o trabalho do estudante de medicina, mesmo não sendo de medicina, mesmo não convivendo comigo. Isso aumenta também a responsabilidade em estudar mais, em não me limitar na vaidade. E não me limitar na vaidade, não ficar aí com o nariz lá para cima, mas sim aumentar o comprometimento. Agora, relativamente à autoajuda, medicina, se você não tem esse espírito de autoajuda, eu acho que é um problema que poderás ter lá para frente. Porque a medicina é um curso que te permite estudar individualmente e obrigatoriamente tens que arranjar forma de estudar em grupo. Okay. A medicina tem essa particularidade. Tens que interagir, porque às vezes o que você está a estudar sozinho, estás a estudar à toa.
estás a estudar errado, estás a ter uma interpretação totalmente errada ou difícil de assimilar. Então, tendo um grupo de ajuda, quando estamos referindo a ajuda, não é ajuda na prova, mas sim ajuda antes da prova, durante o grupo de estudo, por exemplo. Eu vou estudar com um colega, não. A forma que o colega Joseph está aí a estudar é uma forma muito breve de memorizar esse conteúdo. Enquanto que eu estou a estudar sozinho, estou a levar horas e horas para entender esse conteúdo. Ok. Por exemplo, esta é uma tática que um dos meus professores de anatomia deu-me no primeiro ano. Disse, olha, Martim, junta-se com os outros colegas para você saber o método dos outros colegas de entender esta ou aquela cadeira. Porque eu tive esse privilégio de, assim que entrei, a cada professor eu perguntava qual é o método que eu devo estudar esta cadeira do professor. E existem professores muito abertos, ensinam. Isso Como em função da experiência. Professores, quando entram para a sala, tu vens perguntar, ele está com um livro nas mãos, pega no livro, esconde, para tu não vês a bibliografia. Escondem conhecimento para dificultar a vida dos estudantes. Acontece. E se tu acabas decorando a cor do livro, ele pega num jornal, passa por cima. Uau! A dificuldade não vem só da matéria, o próprio professor também. Exatamente. Certo. Esse é até um aspecto que eu gosto muito de referir aos estudantes mais novos, né? Eu digo sempre, na faculdade de medicina, tu, para além de estudares a cadeira, tens que estudar o professor. Claro. Tens que estudar a metodologia do professor, porque tu podes ser muito inteligente e entender muito bem do tema, mas as provas, elas não avaliam o teu conhecimento, avaliam a tua capacidade de memorizar. Okay? E são coisas completamente diferentes. E tu tens que aplicar o conhecimento numa situação prática, tu tens que mostrar que tu sabes aquilo. E tu mostras que sabes quando tu tens discernimento prático num assunto que é concernente àquilo que você estudou. Okay. Mas muitas das nossas provas não são assim. São trechos de frases que muitas das vezes não fazem sentido algum. E você tem que saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Se tiver no livro é verdadeiro, se não tiver no livro é falso. Pois. E o pior de tudo é o professor fazer uma pergunta e ele querer que tu respondas exatamente como está no livro, as vírgulas, exato, as acentuações e o ponto parágrafo. Exato, isso levanta também a questão sobre a credibilidade de muitos dos nossos professores no quesito avaliação dos estudantes. Porque há muitos estudantes que são classificados como medíocres ou péssimos, e se calhar é um professor que fez uma questão ou fez várias questões que ele não tem a flexibilidade de perceber o ponto de vista do estudante ou em que perspectiva ele fez a sua abordagem para considerar uma outra coisa. Imagino que vocês têm provas orais. Tivemos várias. Você imagina uma prova oral em que o professor está aí, quanto mais perguntas tu respondes certas, mais chances tens de responder mais questões. Por exemplo, se ele está para te fazer 3 questões e tu acertas as 3, no caso. E a tua queda equivale a nada. Pois. E tu és reprovado por uma única questão que tu reprovas. Eu tinha um docente, ele colocava música no ato da prova oral. E ele colocava uma música dançante. Ou te levas pela música, ou ficas fixo naquilo que ele vai te perguntar. Não acredito. E ele vai balançando a cabeça. E se tu entras para a música, é complicado. Tu tens que ficar atento nas questões e a música fica a te baralhar. Mas isso é antipedagógico. Onde é que fica a supervisão para esse professor? Eu queria dizer, a culpa não é dele, a culpa é da supervisão. Porque eu acho que todo o processo de ensino e aprendizagem... O grande problema é que nas instituições públicas, nós parece que os professores têm herança, tá a ver? Eles são chefes de si mesmos, então não tem supervisão. É como se tu tivesses que falar algo e tu sabes que aquilo não vai acontecer. Pois. Ele se disser, olha, eu amanhã vou dar-vos as provas e eu vou molhar todas as carteiras. E vocês têm que sentar assim. Vão sentar. Sim, aplicando naquilo que é a nossa realidade, dentro daquilo que foram as situações que já sucederam. Pois, essa analogia faz sentido porque é real. Os professores muitas vezes ditam as leis na turma. Nós já fizemos provas em que a prova começou 15 horas e terminamos 20 horas. Imagina que tu tens que caminhar quase 2 quilômetros, porque já não tem autocarro.
Estás a ver? Já não tem autocarro da própria universidade para te tirar dos pavilhões centrais até a paragem de táxi. Já não tem. Tu tens de esperar um carro da polícia que está a passar, ficas tipo um criminoso a receber boleia e tudo mais. E tu ficas a fazer uma prova que nem sequer faz parte da matéria. Pois. Das 15 até as 20, e o professor te diz: olha, eu só dei essa prova porque aqui não tem gente bonita. Estás a ver? Pois, isso é um dos elementos que faz com que o nosso ensino seja pouco sério em alguns aspectos. Na maior parte dos aspectos, nesse caso. Porque, assim, algo que eu estava a falar com o Martinho até, durante a formação em medicina, digo de medicina, mas acredito que seja assim também para os outros cursos. Durante a formação é necessário nós nos focarmos para aquelas cadeiras que são realmente importantes para a criação do perfil do profissional que você quer se tornar. Claro. Se você quer você quer ser engenheiro, você quer ser arquiteto, quer ser jurista, tu sabes que no nosso sistema de ensino existem várias cadeiras que não são tão importantes para a formação do perfil profissional que tu queres ter. E, de forma irônica, muitas dessas cadeiras e muitos desses professores que não têm o mesmo peso curricular no curso que você faz são os que mais acabam por complicar a vida do estudante. Pois, então, não vamos citar nomes, pois, mas nós sabemos quem são as pessoas. Eu, pelo menos, agora que estou no último... Falta-me um mês para terminar o curso. Do primeiro ano para cá eu já vi muita coisa e já vivi muita coisa, engoli muita coisa e... A colega está a gostar de ti, o professor também está a gostar da colega. É complicado. É como diz aquela senhora no vídeo, guerra terrível. Pois então, muitas das vezes são aplicadas algumas leis. O professor faz o que quer. Desmarca as aulas em cima da hora, decide dar uma prova que não se sabe se veio de onde, a marcação, dá um monte de matérias, dar mesmo matérias, mas ensinar não faz. E você tem que ser obrigado a entender algo que muitas das vezes ele nem sequer tem domínio. Então são muitos elementos que são frustrantes. E eu também na universidade acabei vendo que muitos dos problemas que nós andávamos a resolver são as próprias dúvidas dos professores. Exatamente. Quer dizer, ele tinha dúvidas enquanto estudante, um estudante vem, resolve e ele fica, uau, tive dificuldade nisto e este estudante resolveu, vai reprovar. Isso aqui é algo muito, muito interessante. Olha, ser bom estudante não significa que você vai ser bom professor. Mas aqui, muitas das vezes, as nossas faculdades, as nossas instituições de ensino, recrutam os melhores estudantes pensando que eles serão os melhores professores. Mas não. O bom estudante, ele sabe aplicar, conhece a matéria, mas será que ele realmente tem didática para transmitir isso para outras pessoas? Será que ele consegue realmente se certificar que os outros... Existem também critérios que esse estudante deve ser submetido. Exatamente, para ser um professor. Porque há muitos estudantes hoje que muitas das vezes acabam fazendo passar os outros pelos problemas que eles tiveram enquanto a sua formação. Exatamente. Muitos professores, no caso, né? Porque, olha, nós vamos ver que existe o chamado o curso de pedagogia, ou agregação pedagógica para ensino superior, para ensino primário, para ensino médio. Vamos dizer que cada etapa da nossa formação existe chamado um curso de agregação pedagógica direcionado para aquela etapa. Porque nós vamos ter docentes que não têm perfil de docente universitário. Porque o modo que leciona, você nota que não tem agregação pedagógica. Não tem pedagogia para o ensino superior. Porque o facto de me dar explicação, expliquei bem a matéria, não significa dizer que estou apto para ser docente universitário. Exato. Então, logo, existem muitos elementos que concorrem negativamente para o sucesso e o insucesso do estudante. E o curso de medicina, eu acho que é um curso que, disse muito bem o meu colega Joseph, muito frustrante, que acarreta muitas consequências em função da sua complexidade. Então, eu acho que este elemento docente
seria um elemento a ser acautelado. Porque o curso em si já é estressante. Tem que mais levar as insuficiências do fulano, do tal. E depois você vai sentir que será que o burro sou eu? Vai duvidar da sua intelectualidade. Porque existe a pessoa que vai te fazer sentir burro. Claro. É aquilo que rolou no Facebook. É isso mesmo. Há tempo rolou uma piada no Facebook. Cita a cadeira que já te fez sentir burro. Qual foi que respondeste? Eu prefiro ficar em segredo. É melhor ficar em segredo. É nessa questão de segredo, nós vamos entrar por uma outra parte em que nós vamos falar dos projetos acadêmicos que eles têm em particular, vamos falar do LANEP, e vamos falar também do NEM, que é uma instituição muito interessante que vocês vão poder acompanhar. Estas duas, vocês de certa forma podem seguir tanto nas redes sociais para dar aquele apoio e vocês poderem ter mais conhecimento, porque eu até então já ouvi e já presenciei alguns eventos que eles realizaram e de certa forma passam muito conhecimento, e acredito para todo qualquer estudante ou amador em medicina pode aprender bastante se subscrever o nosso canal, deixar o like, e não só, vá também à página dos nossos convidados que vocês vão encontrar aqui na descrição e deem um clique para poderem ganhar mais conhecimentos. Começando com um novo take, né, que nós vamos aqui falando sobre os projetos pessoais, vamos falar aqui da LANEP, em princípio, não é, que é uma liga acadêmica. Qual é o objetivo desta liga acadêmica? Bom, uma liga acadêmica é uma instituição, okay, que é formada por estudantes. De forma geral, o que é que a liga acadêmica procura fazer? A liga acadêmica procura ter atividades extracurriculares de modos a compensar as possíveis lacunas que o estudante pode ter durante o seu percurso na sua formação em medicina. Mas só que esse preenchimento de lacunas ele é orientado para uma especialidade em específico. Okay. Imaginemos o seguinte, o nosso convidado, meu colega Martinho Gel, pretende ser médico do trabalho. Pois. Mas só que durante a formação em medicina, tu aprendes pouco ou quase nada sobre medicina do trabalho. E tu depois vais ter que entrar para uma residência, no caso uma especialidade, uma especialização em medicina do trabalho, e tu vais ter que aprender muita coisa nova e que parece que perdeste 6 anos e não aprendeste nada sobre isso. Daí surgem as ligas acadêmicas. Surge um grupo de estudantes que são interessados por medicina do trabalho e formam a Liga Acadêmica de Medicina do Trabalho da universidade a que o nosso colega pertence. Okay. Dentro desta Liga Acadêmica serão abordados temas sobre medicina do trabalho, desenvolvidas atividades extracurriculares, no caso atividades de extensão, atividades científicas sobre medicina do trabalho, procurando informar a comunidade, procurando informar os próprios estudantes de medicina ou estudantes de outras áreas, participar de muitas atividades relacionadas à medicina do trabalho e de antemão ter já um networking com pessoas que façam parte dessa especialidade, com especialistas da área ou pessoas que estejam relacionadas a essa área, de modo a que a pessoa esteja mais orientada quando quiser fazer essa especialidade, sai muito mais orientada. Então imagina uma pessoa que quer fazer cardiologia, ele quer ser cardiologista ou cirurgião cardiovascular. Pois, este indivíduo, ele entra no primeiro ano e quase não se fala nada sobre coração e vasos sanguíneos. Entra no segundo ano, aprende sobre fisiologia cardiovascular, aprende sobre o tecido o tecido muscular cardíaco em histologia, aprende sobre o coração e os vasos sanguíneos em esplancnologia, que é uma área da anatomia. Isso para dizer depois... que esse realmente estudou, né? Há quem aqui devia esquecer, este não brincou na universidade. Né? São só nomes. Este estudou realmente. Há quem já esquecesse o que deu no primeiro ano. Pois. Então, ele vai ter essas cadeiras, mas são muito básicas, e vai chegar no terceiro ano, vai aprender sobre a semiologia cardiovascular, vai aprender sobre, dentro da farmacologia, vai aprender sobre os fármacos que têm influência no sistema cardiovascular, vai chegar em medicina interna, vai ter
algumas doenças do fórum cardiovascular, mas se calhar essa quantidade de conhecimento que ele agrega não lhe serve como suficiente para aquilo que são as suas ânsias enquanto suposto futuro cardiologista. Mas quando se tem uma liga acadêmica, você aprende sobre temas de cardiologia desde o primeiro ano, caso você entre, né, até o teu último ano. E tu, quando terminas extremamente atualizado com os principais temas da tua especialidade. Uau. E a liga acadêmica que eu faço parte é a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia. Mas quantos membros tem? Nós somos 23 membros efetivos. A liga, olha, ela divide os seus membros. Existe um critério para se fazer parte da liga? Um estudante do primeiro ano já consegue entrar para a liga? Não. Na LANEP, na Liga de Neurologia e Neurocirurgia, não. Mas há outras ligas que admitem a partir do primeiro ano. Nós pensamos o seguinte, qual é a nossa filosofia? A liga acadêmica, ela precisa dar um substrato complementar. Mas para ser complementar, é necessário que você tenha primeiro o essencial, é necessário que você tenha o fundamental. Okay. E o fundamental, dentro da Liga de Neurologia e Neurocirurgia, é tu teres primeiro a anatomia do sistema nervoso, ou a neuroanatomia, teres a neurofisiologia, teres a neurohistologia, que são as cadeiras básicas que são fundamentais para perceber o mecanismo básico os mecanismos básicos do sistema nervoso, que te vão conduzir à compreensão das doenças. E quando entras na liga de neurologia e neurocirurgia, é necessário levar em conta que neurologia é uma especialidade clínica. É uma especialidade médica. A neurocirurgia tem uma especialidade médica. Então você não pode falar sobre assuntos de especialidades médicas sem conhecer aquilo que é o básico sobre os assuntos fundamentais dessas especialidades, que são a neuroanatomia, a neurofisiologia, a neurohistologia. É bastante interessante, né? É bastante interessante para quem faz parte da Universidade de Piaget. Creio eu que se cumpre com os critérios, fazer parte desta liga é uma coisa muito importante. O que é que você já tem feito até o momento? Bom, olha, a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia é uma liga bastante ativa em termos de atividades. Bom, nós temos as nossas atividades divididas essencialmente em atividades de ensino, atividades acadêmicas e atividades de extensão. Dentro daquelas atividades que são de ensino, atividades acadêmicas, nós temos encontros da própria liga, podem ser por via Zoom ou Google Meet, via digital, ou então pessoalmente no laboratório de fisiologia da nossa universidade, para atualizações sobre exame físico-neurológico, por exemplo, que é um recurso de semiologia que é extremamente importante para o diagnóstico de determinadas doenças de fórum neurológico e neurocirúrgico. E é uma sessão interna de capacitação que os membros têm, em que um dos membros da direção da liga faz a apresentação da aula e são aplicadas manobras e os membros ficam a treinar, né, em pessoas normais, para que quando chegarem aos pacientes consigam reconhecer aquilo com muita mais facilidade, e tem realmente tido excelentes resultados. No ano passado nós tivemos um evento muito importante, particular da LANEP, que foi a primeira edição do curso de tomografia de crânio. Foi um curso gratuito que foi estendido para toda a comunidade acadêmica que quisesse participar. E nós tivemos profissionais nacionais e internacionais, no caso brasileiro e angolanos, né, que abordaram sobre temas muito interessantes sobre um componente das neurociências, que é a neuroimagem. Então foi um curso que teve uma boa aderência e realmente deu para agregar bastante conhecimento. Fora isso, temos as nossas atividades de extensão, que são atividades de extensão, são atividades em que nós temos em centros clínicos, centros médicos, hospitais. Por exemplo, Centro Neurocirúrgico de Tratamento de Hidrocefalia, no Quifica, é um dos centros onde temos as nossas atividades de extensão. Temos também parcerias com a Clínica Girassol, onde também já tivemos as nossas atividades de extensão. E temos também parceria com outros centros que nos poderão fornecer outras atividades para esse ano. Muito bom. Vejo que há muitos benefícios em fazer parte desta liga, pois qualquer pessoa que vai fazer parte poderá tomar mais conhecimento com base à especialidade, para que não se obtenha somente do curso de licenciatura. Agora, falando do NEM, não é? Vocês têm organizado muitas atividades.
para além de fazer parte da Liga, também fazes parte do NEM. Exatamente. Uau, é muito cargo à vista. Yeah. É muito. Tu és presidente de uma coisa, ou membro, e também estás na direção de uma outra equipa. Em outras coisas disse que eu olhar mais. Se calhar é competência, podemos dizer. É isso que eu ia dizer. Se calhar a competência é realmente mais, pô, 2 empresas, duas ligas e tudo. Yeah. Porque eu vou já explicar. Eu hoje vou falar mal do NEM. Eu vou explicar o porquê. Não, eu hoje também vou falar mal do NEM, porque supostamente nós temos um projeto com o NEM, com Arlindo Kisanga e o né? Até agora ainda não foi. É melhor. Arlindo como secretário, se calhar ainda não passou aqui na mesa do presidente. Se calhar engavetou essa informação. Então, acho que depois com o secretário... Ainda perto da posição do NEM fica complicado. Quem expôs a situação fui eu, mas até enfim. Hoje vocês têm organizado muitas atividades, não é? Em tempos vocês realizaram uma live no TikTok em que vocês tinham acho que um especialista angolano no Instagram. No Instagram, sim. Que é bastante conhecido no nosso mercado, e haviam 12 especialistas, não sei de que país era. Brasileiro. O autor do livro de semiologia médica, que é usado a nível do mundo. Okay. Dr. Selmo Selemo. Mas em termos de introdução, qual é o principal objetivo do NEM na nossa sociedade? Pois, boa pergunta. Dizer que o NEM, primeiramente, é uma sigla que significa Núcleo de Estudantes de Medicina. Este Núcleo de Estudantes de Medicina tem como o escopo de atuação especificamente nas dificuldades ou nas lacunas encontradas a nível dos estudantes de medicina, de salientar também que um dos outros objetivos do NEM consiste então na orientação acadêmica do estudante, porque hoje nós temos estudantes que têm um perfil de entrada, mas não têm um acompanhamento. Então, deste modo surge o NEM, então, para que ajude a orientar o estudante durante o seu percurso. Por isso que o NEM tem as suas ramificações, que são chamadas ligas acadêmicas. Ok. Conforme introduziu o meu colega Joseph, a liga acadêmica é um dos ramos do NEM. Por isso que, como presidente da liga, faz parte do conselho de direção do NEM. Então, o conselho de direção do NEM é constituído por presidente de todas as ligas acadêmicas que existem no NEM. Uau. Então, deste modo, quando estamos a falar de NEM, é uma complexidade que nem o curso de medicina. Por isso que nós temos as atividades especificamente do NEM e as atividades da liga. As ligas são autônomas, não é? Apesar de serem ramificações, mas tem a sua autonomia no que concerne a sua programação, no que concerne as suas realizações. E nós, enquanto NEM, temos as atividades de maior complexidade, onde as nossas atividades congrega indivíduos de todas as ligas acadêmicas, não é? E a título de exemplo, o Dr. Selmo Selemo, o professor de fisiopatologia, não é? Então semiologia médica, é o autor de livro de semiologia médica que é usado. Eu não conheço médico que se tornou médico que nunca estudou com este livro. É angolano? É angolano que nunca estudou esse livro. É o livro mais consumido a nível... Não, ele não é angolano, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ok. O angolano é o outro nosso professor, não é? Que é um... Desculpa, angolano não. É o professor angolano, mas é cubano, né? Sim, sim. Então, é um professor angolano, cubano, que é nosso professor. Estou Vila, aproveito de dar um abraço. É um excelente docente que boa parte dos médicos aqui no país passaram na mão dele. Uma das minhas inspirações. Okay. É mesmo duro, Mas trabalha em alguma instituição pública, uma clínica, um hospital, ou simplesmente leciona? Acredito que atualmente só leciona, porque o professor Vila, ele já tem muitos anos de estrada, então acredito que ele só... Mas não tenho realmente informações se ele presta serviço clínico num centro de saúde. Público, isso está prenda mesmo. Né? Pois, mas ele é, digamos que seja um dos auxiliares da equipa clínica
do Hospital do Prenda, e acredito que tenha também outras instituições, se calhar clínicas, mas a gente desconhece. E nós tiramos um monstro, não é? Aqui a nível de Angola, em termos de semiologia, e conseguimos trazer um monstro internacional, que é o Dr. Selmo. E por sinal, muitos médicos pensaram que já não existia, já está morto, o escritor desse livro. Eu, inclusive. Inclusive, nós conseguimos ter esse link e trouxemos o Dr. Selmo. Eu vou lhe garantir que nós estávamos com 1.500 seguidores e nós triplicamos o número de seguidores, sem exagero. Uau. Sem exagero. Só com o anúncio desta figura emblemática a nível da medicina, nós conseguimos disparar o número de seguidores. Hoje a nossa página é internacionalizada. Hoje nós temos convites a nível... teremos um congresso, acho que está para agosto, que recebemos a partir do Brasil, não é? Com grandes entidades a nível da ciência, da médica, não é? E hoje eu digo que o NEM vai crescendo gradualmente, e na medida que vai crescendo, nós também, nosso objetivo principal é que os estudantes, as insuficiências que encontram durante... Porque no ensino existem coisas que eu tenho dito que o conhecimento não se adquire só em sala de aula. Quem pensa que vai ser um bom médico só com o conhecimento que adquire em sala de aula está mal enganado. Porque para ser um bom profissional, essas atividades extracurriculares são indispensáveis. Sim. Essas palestras que a gente organiza online, essas aulas, por exemplo, que as ligas dão, essas manobras que aprendem durante as aulas privadas nas ligas, são coisas que se calhar durante o período da aula não vais conseguir aprender devidamente por causa do tempo, que é pouco, ou o número de colegas que devem praticar. E então, essas organizações que vão surgindo, como a nossa, vêm na verdade contribuir para a qualidade ou no processo do ensino e aprendizagem do profissional. Porque amanhã esse colega que faz parte do nosso projeto, se estiver bem capacitado, vai atender a mim e aos meus familiares. Claro. Eu não posso dizer que a responsabilidade dele é apenas com o professor X. Não. Então, nós, enquanto acadêmicos, é que devemos pensar: o que já fizemos pela academia? Então, eu acho que a nossa missão principal é contribuir na qualidade do processo de ensino e aprendizagem através da atividade extracurricular, porque o conhecimento não adquire-se simplesmente em sala de aula. Uau, é uma coisa muito interessante. Mas em termos de crescimento, onde é que vocês tencionam atingir mais ou menos, e oportunidades que vocês estão criando cá? Bem, em termos de crescimento, o nosso objetivo é a nível internacional. Nós teremos é que nós somos que nem a hipertensão. Somos assassinos silenciosos, no bom sentido. Mas gostei. Mas cá em Angola vocês já têm um determinado reconhecimento cá, porque vocês organizaram uma atividade em tempos acho que é no Centro Cardeal Dom Alexandre Nunes. Sim, Nascimento Nunes Veldano. Quem é o Nunes? Se calhar estou a confundir com o pastor. Você é primo dele. Yeah. Uhum. E vocês tiveram uma atividade em que teve a ministra da Saúde? Bem, nós, em termos de atividade a nível nacional, né, nós estamos... a nível nacional, podemos dizer que estamos a tomar conta da questão... Tomamos conta da questão das atividades extracurriculares a nível dos acadêmicos na área da medicina. E isso não é questão de se envaidecer, porque o nosso objetivo é ajudar as outras instituições a criar também organizações desta natureza. Por quê? Porque quando temos várias organizações, não é? Isto ajuda-nos. Por exemplo, recentemente tivemos essa atividade com o Dr. Selmo, tivemos atividade no Dom Cardeal e tantas outras atividades presenciais. Por exemplo, no Dom Cardeal é uma atividade que congregamos simplesmente mulheres, que foi alusiva ao mês da mulher, todas mulheres médicas e empreendedoras. Ok. Nosso foco era este: mulher médica e empreendedora. E tudo com que objetivo? De despertar a autonomia.
despertar a mulher que não é tida nem achada na área, por exemplo, profissional. Dizer que olha, existe uma mulher que, fora a área da medicina, ela também é investigadora, sabe fazer ciência. Porque hoje a gente só fala do homem nos artigos científicos. Olha, o cientista YZ, dificilmente mencionamos o papel da mulher na medicina. Dificilmente invocamos a mulher, o papel da mulher a nível do... fora da questão médica, mas a mulher, como nós trouxemos esta natureza de evento, onde, de certa forma, o objetivo era incentivar as mulheres acadêmicas, as mulheres, as estudantes de medicina, do gênero feminino, isso alusivo ao mês em que a gente estava a vivenciar, que era o mês da mulher. Isso de certa forma é muito bom, mas em tempos, eu acho que em poucos dias, né, poucos dias se passaram, tu estavas na Alemanha, tu és um recém-chegado, não é, da Europa, tu estavas na Alemanha, recebeste um prêmio, conta-nos um pouquinho essa experiência, como é que foi esse ato de reconhecimento internacional. Pois, dizer que eu tive numa formação, né, pelo meu serviço, foi algo que parecia um sonho, não esperava, foi algo inesperado mesmo. E estive na Alemanha, uma formação organizada pelos Estados Unidos de América, e foi um momento inédito em toda a minha vida. Acredita que eu fiquei com dor de cabeça assim que subi no voo. Isso é sério, sem exagero. Eu pedi à aeromoça que me desse pelo menos um paracetamol. Fiquei com uma dor de cabeça, porque até o momento eu estava pensando que estava sonhando. Epa, em outros, porém, já começas a pensar que é outra coisa. Tá lá. Yeah. Conforme estávamos a dizer, alguém lançou tá lá. Yeah. Pois, olha, eu fiquei com uma dor de cabeça imensa. E se notar, quando cheguei, eu só comecei a acreditar que era verdade. Porque no processo de tratar os documentos, passaporte, serviço e tudo mais, fui para a embaixada alemã, depois... O outro momento alto, quando fui para a embaixada americana, eu entendi, meu Deus, estou a falar com americano, eu só vejo nos filmes, nunca tive esse contato. Eu vejo sério. Estamos a falar assim, a língua deles e tal. E depois, olha, quando vou para o voo, eu fiquei com uma intensa dor de cabeça. E se notar, uma pena que não tenho aqui, mas temos uma foto em grupo, assim que começa a formação, primeiro dia do evento. Eu não estou na fotografia, porque eu acordei tarde e eu passei mesmo muita dor de cabeça. Acordei tarde e aquilo começou 8 horas pontualmente e eu não tive na foto em grupo, a primeira foto em grupo. E é algo que ficou então aí registrado. E agora, eu digo que foi uma experiência única, principalmente o momento que chamavam para receber o certificado, não é? da conclusão da formação. Eu disse, meu Deus, nunca recebi um certificado em inglês. Eu nunca convivi assim com americano. E como também nunca foste para a Alemanha. Nunca fui para a Alemanha, é certo. Muita coisa nova. E por sinal, eu nunca fui para a Alemanha. E é um país que eu pesquisei tanto na cidade em que eu estive, que eu passei. Ficaste por lá por quanto tempo? Eu fiquei por lá aproximadamente 2 semanas. Aproximadamente para 2. Uma semana, pois. Então, eu digo que o momento alto foi este. O material, porque eu tive que fazer uma comparação, aquilo que eu ensino lá e aquilo que é a minha realidade. Começava logo nas peças anatômicas. Não uma aula prática, porque aquilo havia vários grupos. Eu estou a notar, a peça anatômica está a respirar, mano. Sem exagero. Já vês a diferença entre os estudantes do exterior e um está de a respirar. Você olha para aquelas peças anatômicas, a distância pensei que fosse uma pessoa com pelos pubianos, está a respirar. Em trabalho de parto simulamos, está a gritar também. Ainda se coloca um quê internamente. Estamos a avaliar o pulso. Quer dizer, é uma série de tecnologia. Muito avançado. Muito, mas muito avançado. E é assim que tu queres comparar um estudante? Não, aquilo foi um lapso, atenção. Não me causa problema, foi um lapso. Então, eu digo que foi um momento, foi uma bênção que chegou no momento oportuno, porque eu também estava a passar por um momento de muita tensão, de muito estresse.
aquilo que o Joseph disse, o estudante de medicina passa por essas fases. E eu me senti, uma das causas da dor de cabeça era isso, era de saber que a nível do país, porque era uma atividade organizada a nível dos 3 continentes, África, Europa e América. A nível do país, eu fui o único angolano e dos países de língua portuguesa também fui o único. E eu notei, antes da partida, jovem, tu estás a representar o país, tudo que você fazer é o erro do país que você vai fazer. Sério. Estás a levar nas costas o nome do país. Mas tu eras o único angolano? Fui o único angolano. Uau. Yeah, o único angolano. Então, mas houve um concurso que foi feito? Ou bem, simplesmente foi uma seleção e tu acabaste ganhando e foste? foi uma seleção. Eu não sei quais são os critérios, porque eu também não... Se calhar, o que é que acontece? Nós, muitas das vezes, eu que aconselho muitas pessoas, a forma com que a gente usa nossas redes sociais é uma forma de currículo. Sim. É um apelo que eu faço aos seguidores, a forma que usam, os posts que ficam fazendo, as partilhas que fazem. O cuidado que eu venho fazendo ao uso das minhas redes sociais é sempre numa feira, duas vertentes, ou acadêmica ou religiosa. São essas duas formas. Ou falo para motivar as pessoas que não acreditam em si, ou faço do ponto de vista acadêmico. É mais ciência, docência. Ou então pregar, falar um pouquinho da palavra de Deus. Então eu acho que precisava-se então um enfermeiro, não é? Na minha área, porque eu sou militar também, não é? Mandei na minha área e olharam, não, tem um menino tal, com essas habilidades e tal, e foi por, talvez, isto é uma dedução, porque muitas das vezes a gente é selecionado, mas a gente não sabe, mas obviamente que as nossas redes sociais, conforme a gente usa, tem um grande peso, portanto aí vai o apelo, conforme a gente vai fazer o uso, não é? De forma mais... existem coisas que a gente olha como brincadeira, mas não estamos a ser acompanhados. De pessoas que não nos conhecem. E muitas das vezes o apoio vem de alguém que não tem laço contigo. Vem de alguém que acredita no teu potencial. Ele vê, olha para ti, não. Opa, tem aí um puto ensinar, aquele puto é bom. Não tem grau contigo, não conhece. Simplesmente vão ligar para si, não, você foi selecionado para isso. Então, a nossa vida no uso das redes sociais, a gestão da nossa imagem é fundamental. É um cartão de visita. Porque você não pode vender bem a tua imagem só para alguém que você já conhece. Sim. Não importa, faça bem as coisas. Então, em suma, a viagem para a Alemanha foi uma experiência inédita. Eu digo que aumentou. Foi o melhor certificado que eu recebi em toda a minha vida. Tenho amizade hoje internacionalizada, não é? Hoje tenho uma visão diferente, não é? Sobre aquilo que é a formação. Eu vim com uma outra responsabilidade, não é? Apesar do pouco tempo, não é? Mas eu vim com uma outra responsabilidade e eu consigo também partilhar com as pessoas que me rodeiam. A primeira preocupação que eu passo é inglês. Porque você pode não ter faculdade, se sabe falar inglês, sabe fazer informática, você vai longe. Uau. Essa é a primeira coisa que eu falo. Para aquele que não tem possibilidade para estar numa faculdade, sabe mexer no computador, fala idioma, invista no idioma. Está a fazer medicina, não espera fazer medicina. Nós, por exemplo, temos inglês médico. Mas eu não vou esperar aprender inglês só no inglês médico. Tudo bem, com ou sem inglês no meu curso, eu devo se preocupar em falar idioma, porque senão vou me tornar um indivíduo mudo. Uau, é muito bom, é tão bom ouvir esse depoimento. Espero que também aqui o canal da Holt House receba um convite para ir fazer uma mera formação no exterior, porque estamos a precisar. Em termos assim de ponto final, o que é que vocês gostariam de deixar? Abraços e tudo mais? Bom, primeiramente, deixar os meus cumprimentos, as minhas saudações para os meus familiares, né? Meu pai, minha mãe, o senhor João Cadete, a senhora Josefa Cadete, os meus irmãos, minha namorada, meus amigos próximos, meus colegas do curso de Medicina Geral da Universidade de Champ Piaget, turma de 2017,
especialmente para o meu grupo de estágio, a Nete, Irina, Ivanilda, mas não vou citar todos. Saudações também. Só citar meninas. Pois, o problema é que o curso de medicina tem mais mulheres do que homens, então É complicado. só são dois homens, são dois homens no meu grupo de estágio. O problema e cito é que já o Aldert também. ok. Pois. Tá par. Tá par. Porque se estás a noiva e tem 2 meninas e um rapaz, então já fica mais para trás. Pois, né? Saudações para o meu pessoal do Brain Team, Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade de Jean Piaget. Daqui fala o vosso presidente, Joseph. E para todos aqueles que me conhecem, que são queridos, que se calhar não tenha conseguido lembrar agora, mas que fazem parte da minha vida, estão bem guardados no meu coração. Saudações. Boas. Como conclusão, eu digo que, primeiro, a todos que acompanharam. Eu vou pedir só 2 minutos que subscrevam o canal, não saiam daí, que vem algo muito importante. Era simplesmente o Marcos a querer a casa de banho, mas infelizmente nós temos aí, nós nunca mais falamos dos membros aqui do estúdio, mas estavas a dar as tuas palavras de despedida. Pois, em gesto de conclusão, eu digo, apelo vai para a todos que acompanham esse programa, não é? Que tudo quanto não foi dito a respeito de como ser estudante de medicina, os colegas sabem aonde encontrar-nos, não é? Nós estamos no Instagram, @nem, que é NEM, não é? @nem. Podem localizar também no Instagram das ligas acadêmicas, por exemplo, a LANEP. Podem colocar @LANEP, não é? .ao, vocês vão encontrar. Podem puxar a nível do privado, vão ter melhores acompanhamentos, porque o nosso objetivo mesmo é acompanhar o estudante durante o processo. De qualquer instituição? Sim, nós de qualquer instituição, não é? Mas nós, especialmente Piaget, porque são que têm estado diretamente ligado àquilo que é os objetivos do projeto. É onde está localizado o núcleo. Está localizado o núcleo. Estende-se para todos os estudantes de medicina. Exatamente. Está lá instalado. Pois, então, e o outro elemento é agradecer, então, a todos pelo convite que nos foi cedido. E desde já um abraço também especial à família, de modo geral, aos amigos, membros de direção do NEM, porque eu, enquanto coordenador, o sucesso é fruto de um trabalho em equipa, que certamente esta hora irão acompanhar ou vão acompanhar também esse programa. O nosso sucesso só tem sido possível fruto da união de cada membro das ligas acadêmicas, que constituem então o corpo de direção do Núcleo Estudante de Medicina, e a todos, então, todos os seguidores que também irão acompanhar esse programa. Um forte abraço, porque sem vocês nós não temos tido o sucesso que até então alcançamos. Então, muito obrigado também à direção aqui do podcast pelo convite formulado. Esperamos então ter alcançado a vossa expectativa e um forte abraço. Eu acho que pelo tempo a expectativa foi alcançada e desde já vou lançar-vos mais um convite. Não é que espero que da próxima vez vocês venham mais, mas não esperem que simplesmente nós convidamos vocês também podem autoconvidar-se. Imaginem que vocês têm um tema para abordar e querem falar, querem passar conhecimento para as pessoas. Não basta simplesmente esperar o contato do Helênio. Puxa o Helênio, olha Helênio, eu gostaria de falar sobre X. E vens cá, falas. Na boa, podes chegar, podes bater a porta, já que és conhecido, então tu já podes passar direito, embora que já tens assim os dotes, mas quando tu não eras conhecido já era complicado, porque a gente ia perguntar, mas quem és e tudo mais. Mas espero que vocês voltem sempre para passar mais conhecimentos. Eu é que devo agradecer pela aula dada aqui, por partilhar a vossa história de estudante, explicar os aspectos, os vossos objetivos do NEM, da LANEP. Isso é uma coisa muito boa que eu acho que vai engrandecer mais a ciência cá em Angola. E para a próxima semana nós acabamos por fechar a agenda da semana e eu vou dizer que
vocês terão um episódio nos próximos dias muito especial, mas este episódio vai ser especial porque vão ser 2. Nós vamos começar a gravar 2 episódios muito especial. O segundo nós vamos gravar com o nosso membro executivo, Luciano Soma, ele que está a caminho de Angola, vem de França. E nos próximos episódios, que é o episódio 42, episódio 43, nós vamos fazer o episódio Tu e Eu, em que eu e eles, em que vocês vão poder ter aqui o Marcos, vão poder ter aqui diretamente o Helênio, vão poder ter aqui diretamente o Justem e vão poder ter aqui diretamente a Denise Guimarães. Nós vamos falar de tudo um pouco. Neste episódio você pode esperar de tudo. Rixas, comportamentos pessoais e tudo mais. Namoradas e etc. E também vocês podem acompanhar a outra rubrica, que é o Minuto do Empreendedor, em que vocês vão ter um novo episódio aí brevemente. E vocês também podem acompanhar ali a rubrica da Who Moment, que é apresentada pelo vosso boy Justem. Isso para qualquer pessoal amante de filmes, séries e animes. Subscreva o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Eu não vou dizer o meu nome porque vocês já sabem qual é, porque todos os subscritores e novos subscritores acabam já sabendo o meu nome, porque o meu nome quase que não se esquece. Alain Miguel é o meu nome e até já.